Eu sempre gostei de fazer metas para o ano, mas principalmente depois da pandemia eu comecei a refletir muito sobre como o meu tempo é literalmente a minha vida. Então a cada ano eu tento melhorar a forma como eu faço as minhas metas de forma a trazê-las para o meu dia a dia, para que eu não me esqueça de que o que eu estou fazendo no meu dia a dia com o meu tempo é o que eu estou fazendo com a minha vida. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês o dia que eu fiz as minhas metas de 2024, mostrando como que eu as fiz, para inspirar vocês aí a quem sabe ter ideias de como aproveitar melhor o seu tempo, ou seja, a sua vida. No vídeo aí eu já comecei arrumando a minha mesa para fazer um devocional e também retirando tudo que eu tinha colado no meu prayer board, no meu quadro de oração, que tem a ver com as metas de 2023. E aí eu resolvi tirar tudo para renovar. Mas na verdade o processo já começou de manhã. Esse dia aí era um sábado e ia ter Santa Ceia lá na igreja. Então eu decidi ficar de jejum para participar da Santa Ceia e aí já falando com Deus que eu estava entregando esse jejum a Ele em favor do ano, para que Ele me ajudasse a fazer as metas do ano de acordo com a vontade dele. E claro que quando a gente está de jejum, a gente não fica contando para as pessoas que fez jejum, né? Mas como eu estou compartilhando com vocês o que eu fiz para fazer as minhas metas, eu acho importante você fazer. Nem que seja só uma oração mesmo, entregando seu ano a Deus. Você pode fazer um jejum, talvez de metade do dia. Ou sei lá, ficar sem comer uma coisa específica naquele dia. E entregar a Deus esse jejum, pedir a Ele, falar que você está fazendo isso em favor do seu ano, para que Ele te ilumine na hora de escrever as suas metas, que elas tenham também a ver com aquilo que Ele tem para você, né? Com a vontade de Deus para você nesse ano. Depois que eu tirei tudo lá do memory board, eu fui fazer o meu devocional normal daquele dia. Fui ler a Bíblia, orar. Vocês estão vendo aí que nesse dia eu já estava usando a minha nova Bíblia de estudo, que eu já mostrei aqui para vocês também no canal. Tanto na hora da oração quanto na hora da leitura da Bíblia, eu fui conversando com Deus também sobre as metas, sobre o ano, sobre os meus medos e ansiedades daquele ano. Então tudo eu tentei fazer no devocional também relacionado às metas. E nesse dia, como já é o sábado, que vocês sabem que eu separo esse dia para Deus, foi um dia bem tranquilo, que não tinha nada para eu fazer, então eu fiquei por conta mesmo a tarde inteira de me concentrar em fazer o devocional, em orar sobre as minhas metas, escrevê-las, fazer o meu quadro de oração. Foi um momento que eu pude realmente me concentrar ali, fazer tudo com calma, sem olhar para o relógio. E eu recomendo que você faça isso também quando for fazer suas metas. Aí depois que eu terminei o devocional, eu peguei 2 itens. O meu caderno de oração do ano passado, que eu também usei ele para escrever minhas metas, e o meu planner desse ano, que desse ano eu resolvi dividir, colocar as metas no planner, onde eu também ia colocar minhas tarefas diárias, e o meu caderno de oração deixar separado realmente só para as orações e para os meus momentos de devocional. Aí a primeira coisa que eu fui fazer é refletir sobre como foi 2023. E eu até já tinha feito um pouco isso, porque eu fiz um vídeo aqui para vocês também reagindo às minhas metas de 2023. Então eu já tinha revisado algumas delas. Só que ficou para trás uma página que eu deixei no meu caderno de oração o ano passado, falando que eu queria entregar esse ano para Deus e que essa folha ficaria em branco para que no final do ano eu escrevesse como que foi 2023. Então aí eu tava ali preenchendo como que foi 2023, como que Deus escreveu essa minha página de 2023. Depois eu fui dar uma olhada nas minhas metas, marcar de vermelho o que eu tinha cumprido, marcar de verde o que eu não tinha cumprido, e aí refletindo ao mesmo tempo, por que eu não cumpri isso? Será que isso ainda faz sentido? Será que no meio do ano eu vi que não fazia mais sentido? E eu refleti também uma coisa que eu até falei com vocês no vídeo reagindo às metas de 2023, de que algumas ficou difícil eu marcar se eu realmente tinha feito ou não, porque não tinha uma quantidade. Por exemplo, uma das metas era ter 10 mil inscritos aqui no canal. E eu consegui fazer essa meta. E eu percebi que pelo fato de eu ter um número para alcançar, eu consegui chegar a essa meta com mais clareza. E outras metas que eu não tinha tanta clareza, ficou assim, será que eu cumpri isso mesmo ou não? E aí que eu comecei a desenvolver o método que eu vou usar esse ano.
que é transformar todas as minhas metas em números. Calma, não se desespere se você não é de exatas como eu, e você vai entender tudo direitinho. Enquanto eu estava refletindo sobre as metas que eu consegui ou não fazer em 2023, eu também já estava pensando o que eu queria para esse ano de 2024. E aí eu defini então 3 metas principais para 2024. E essas metas eu vou compartilhar com vocês só no final do ano, quando eu estiver refletindo. Mas outras metas que eu defini, eu vou compartilhar com vocês elas e como que eu fiz também. Ao invés de colocar que eu queria fazer exercício todo dia ou que eu queria melhorar meu corpo, eu determinei quantos dias por ano, nesse ano de 2024, eu ia fazer exercício físico. Ao invés de colocar que eu queria fazer devocional todos os dias como a minha meta, eu coloquei quantos dias do ano eu vou fazer devocional. Ao invés de colocar que eu quero falar inglês, eu defini quantos dias esse ano eu vou estudar inglês. E nesse momento eu fiquei pensando qual que seria o número ideal para colocar, porque não podia ser um número também muito grande, mas também não podia ser um número muito pequeno que ficaria confortável. Então a meta ela tem que ser alcançável, mas não impossível, senão você desanima. E também não muito fácil, porque no conforto a gente não evolui, não é mesmo? Então eu fiz isso para várias metas. A parte que eu coloquei essas metas quantificáveis, então ficou desse jeito e depois eu preenchi com quantos dias eu queria colocar para cada coisa. Tentei colocar números mais realistas que eu sei que eu tinha condições de cumprir baseado no que eu fiz no ano passado. Com as outras 3 metas que eu não compartilhei com vocês, eu também fiz desse mesmo jeito, colocando tudo de uma forma que eu consiga quantificar, tanto, sei lá, em valor em dinheiro, ou em tempo, ou em dias, enfim, uma forma que eu consiga medir. E aí eu coloquei essas metas na minha frente e agora foi a vez de fazer com que essas metas ficassem visuais no meu dia a dia. E aí é para isso que eu uso o meu prayer board, que é o meu quadro de oração. Eu pego todas essas metas e coloco bem na minha cara, na minha frente, para que eu possa todos os dias olhar o que eu tô fazendo com o meu tempo no dia a dia. E isso não para se cobrar, sabe? Usa isso para pensar que às vezes você tá percebendo que não tá conseguindo fazer uma meta, é porque não tá na hora de fazer, é porque ela não tá fazendo sentido pro momento. Então isso ajuda também a perceber se não tá na hora de desistir. Desistir é uma coisa ótima se fazer às vezes. A primeira coisa que eu fiz foi o calendário, que vocês sabem que eu gosto de fazer ele à mão. E vocês podem reparar aí que na meta de fevereiro que eu tava fazendo, eu peguei todos aqueles dias que eu coloquei pro ano, dividi em 12 meses e coloquei qual que seria a meta em dias daquele mês. Então, no mês de fevereiro, eu não preciso focar em fazer 144 dias de exercício físico. Eu preciso focar em fazer 12 dias de exercício físico. Se eu fizer esses 12 dias, eu vou ficar mais próxima de alcançar a minha meta no final do ano. Entendeu? É isso que é pegar a sua meta, fazer ela quantificável e depois trazer para o dia a dia, trazer para aquele mês que você tá, para que você não possa esquecer de cumpri-la. E eu fiz esses quadrinhos também para contar todos os meses e escrevendo ali no final do mês quantos dias de devocional eu fiz, quantos dias de exercício físico, de estudo em inglês, de devocional, enfim, de todas as metas que eu coloquei, porque eu consigo acompanhar como que tá ficando essa quantidade aí ao longo do ano, para ver se ainda tá fazendo sentido, para ver se eu tô me esforçando pouco, ou enfim. O final desse processo foi quase 5h30 da tarde. A minha mesa ficou desse jeito aí, mas o resultado ficou muito lindo. Eu amei como ficou o meu prayer board e como eu separei as coisas. Eu acho que dessa forma eu vou conseguir metrificar bem legal. Nele eu coloquei fotos de pessoas importantes, fotos de alguns sonhos também que eu tenho, tudo para que todos os dias eu possa olhar para isso e perceber, estar mais presente, preocupando com o que eu vou fazer naquele dia. E depois, ao longo do ano, eu vou compartilhando com vocês também
como que tá ficando, se tá funcionando. Eu escolhi a palavra constância, eu escrevi ela em todas as línguas possíveis que eu consegui escrever, para que eu não esqueça de que constância é a chave das coisas, do estudo bíblico, do exercício físico. Coloquei alguns versículos também para ir aquecendo meu coração ao longo do ano, e essa frase que sempre me lembra que Jesus está vivo, que está comigo aqui agora. Espero que esse vídeo tenha inspirado você a fazer suas metas de 2024 para aproveitar esse tempo de vida que o Senhor te deu. E para finalizar, eu queria que a gente refletisse em Efésios capítulo 5, versículo 15. Tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então é isso, tchau povo, e até o próximo vídeo.